Olá pessoal, chegamos à página 24, né? As consequências do imperialismo. Essa é a última aula deste capítulo, tá? Vamos acompanhar comigo, ó. O imperialismo causou enormes prejuízos aos povos que viviam na África, na Ásia e na Oceania. Quando os europeus dominaram estes territórios, obrigaram os nativos a realizar trabalhos nas minas, nas grandes plantações, em troca de baixos salários. Além disso, impuseram sua cultura aos nativos, obrigando-os a adotar sua língua, costumes e religião. A exploração imperialista resultou na morte de milhares de nativos, provocada pelas guerras, doenças e também pela fome. Uma das consequências mais persistentes do imperialismo é o atraso econômico, que ainda hoje se reflete no subdesenvolvimento e nas desigualdades sociais presentes na maioria desses países. Então aqui traz algumas consequências, né, pessoal? Morte, fome, doenças e atraso econômico, tá? E desigualdade. As consequências na África. Além da aculturação dos povos nativos, dos trabalhos forçados e do extermínio de milhares de pessoas, a exploração imperialista traz consequências negativas até hoje. Na África, a delimitação territorial feita pelos europeus, a partilha da África, iniciada em 1885, provocou sérios conflitos internos. Ao delimitar as fronteiras de suas possessões, os representantes dos países imperialistas não respeitaram as antigas ocupações territoriais dos nativos e englobaram em um mesmo território etnias que eram historicamente rivais. Houve também casos em que as potências europeias, visando fortalecer seu poder, incitaram rivalidades entre os grupos distintos. Este é o caso de Ruanda, um país localizado no centro-leste da África, onde viviam dois grupos tradicionais, os Tutsis e os Hutus. Após a independência do domínio belga, na década de 1960, esses grupos iniciaram uma disputa pelo domínio da região. Em 1994, o conflito se intensificou e provocou a morte de cerca de 1 milhão de pessoas. Leia o texto. Durante 100 noites, quase 1 milhão de Tutsi, 4/5 de todos os Tutsis residentes em Ruanda, foram assassinados com facões. A ONU retirou suas forças de paz do país e os diplomatas das grandes potências entregaram-se a discussões acadêmicas sobre o genocídio deveria ser denominado genocídio. Na época do genocídio, a mídia descreveu Hutus e Tutsis como etnias rivais, repetindo manuais históricos cujas fontes são as narrativas do poder colonial belga. A Bélgica estabeleceu um protetorado sobre Ruanda em 1918. Encontrou uma sociedade tradicionalmente dividida entre uma elite de proprietários de rebanho, Tutsis, e a massa de camponeses Hutus. O governo colonial apoiou a sua administração sobre os Tutsis. Seus historiadores e etnólogos trataram de produzir o passado dos dois grupos, descobrindo, entre aspas, origem e migrações, e provando que eram etnias ou raças, entre aspas, diferentes. Os Tutsis
documentação científica belga distinguiram-se dos uma parte elegante pela altura e pelo nariz mais fino. Atrás das montagens estava a ciência racista do século XIX. Então, pessoal, aqui traz a consequência, né, da dominação belga na África, tá? Fala de dois grupos africanos que historicamente sempre foram rivais, e os belgas, né, colocaram esses dois povos em um único território, né, provocando guerra civil até hoje. Olha aí, pessoal. Ossos humanos exposto no memorial do genocídio em Kigali, Ruanda, 2015. Certo, então vamos continuar. Pronto, a gente está na página 25. Vamos falar sobre as ideologias imperialistas. O imperialismo se baseia essencialmente na dominação de uma nação sobre outra, principalmente por interesses políticos e econômicos. Para consolidar sua dominação, o uso de ideologias foi muito comum. Durante o século XIX, os países imperialistas se preocuparam em buscar a aprovação interna e o apoio popular para as campanhas militares de intervenções nos países dominados. Nessa época, ideologias etnocêntricas se reafirmaram, enaltecendo a origem e a cultura europeia e menosprezando a cultura dos outros povos. Então, ideologia segundo Tracy, Marx e Gramsci. O termo ideologia foi iniciado no início do século XIX pelo filósofo francês Destructo e Tracy, 1754-1836. Influenciado pelo Iluminismo, ele acreditava que as ideias podiam ser estudadas da mesma maneira que se estudavam os objetos naturais, criando conceitos e ideologias ou a ciência das ideias. O pensador alemão Karl Marx, 1818-1883, por sua vez, interpretou o conceito de ideologia como um conjunto de valores e ideias que tinham como finalidade a dominação de uma classe social sobre a outra. Esses valores e ideias partiam da classe social dominante para legitimar o poder sobre a classe social dominada, muitas vezes criando a falsa realidade, impedindo que os dominados percebessem as desigualdades e os conflitos sociais existentes. Mais tarde, o pensador italiano Antonio Gramsci, 1891-1937, passou a defender a ideologia possuía um sentido positivo, pois ela representava um conjunto de ideias que caracterizavam a visão do mundo de uma sociedade. Essa visão de mundo se manifestava implicitamente em várias atividades humanas, indivíduos ou coletivas, seja na arte e no trabalho, na política. Então, pessoal, o texto, né, traz 3 conceitos de ideologia, né? Segundo Traskes, segundo Marx e segundo o pensador italiano Antonio Gramsci. Tá certo? Vamos falar um pouco de darwinismo social. Olha aqui, ó. A publicação da obra A Origem das Espécies, de 1859, pelo naturalista inglês Charles Darwin, 1809-1882, causou grande impacto entre os estudiosos europeus do século XIX
entre eles filósofos, naturalistas e sociólogos. Nessa obra, Darwin tratou o processo de evolução biológica dos seres vivos, defendendo a hipótese de conservação das espécies mais aptas por meio de ambiente em que viviam, a extinção das espécies menos aptas e seu meio no decorrer do tempo. Essa teoria foi denominada a seleção natural. Um dos estudiosos que mais se empenhou na divulgação da teoria da evolução de Darwin foi o filósofo e sociólogo inglês Herbert Spencer, 1903. Em seus estudos, ele buscou explicar a teoria de Darwin na análise da sociedade humana. Assim, o chamado darwinismo social criou a base ideológica para o racismo, que buscava justificar o direito natural de dominação dos europeus sobre povos considerados inferiores. A raça branca europeia seria a mais favorecida na luta pela sobrevivência, portanto, mais forte e capaz de outros povos considerados cultural e fisicamente inferiores. Então, pessoal, aqui fala, de Charles Darwin. Ele foi um cientista do século XIX que escreveu um livro, A Teoria das Espécies. Tá? Evolução das espécies. Segundo Darwin, as espécies mais aptas têm mais chance de sobreviver, enquanto as menos aptas tendem a desaparecer. Ele está falando no sentido biológico, tá? Aí, o que acontece? Outro cientista da mesma época dele trouxe a teoria de Darwin da área biológica para o meio social. Dessa forma, eles justificaram a dominação europeia nos continentes africano e asiático, tá bom? Então, pessoal, estou encerrando, tá? Bons estudos. Responda a atividade. Até mais.